Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos e com as irmãs. Esteja com você. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui dando sequência ao estudo da Confissão de Fé, capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Nós estamos ainda na primeira parte dessa sentença do culto religioso, quando mais tarde estaremos entrando no dia de descanso, no domingo. Então, falamos a primeira sessão, segunda, agora é a terceira sessão da Confissão de Fé sobre a oração como elemento importante no culto a Deus e na vida de cada crente. A oração é um meio de graça importante na vida da igreja, na vida de cada crente. Eu queria ler aqui a terceira sessão que diz: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser feita em uma língua conhecida dos circunstantes. Então nós temos aqui o parecer da oração no momento do culto solene a Deus. Vamos trabalhar aqui por parte, sobre a oração. Primeiro eu quero trazer aqui a primeira referência em Filipenses 4, versos 1. Filipenses 4, versos 1 diz o seguinte. Filipenses 4, versos 1 diz para nós. Filipenses 4, versos 6. Filipenses 4, versos 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, nesse aspecto sobre a oração, o apóstolo Paulo está orientando os filipenses a não ficarem quietos por coisa alguma. Por que não ficar inquieto por coisa alguma? Porque Deus está no comando de todas as coisas. Porque Deus está no controle soberano de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a ficarmos firmes como os montes de Sião. Então Paulo diz, não estejais inquieto. Jesus falou, Paulo está repetindo o que Cristo falou. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer, de beber ou de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Então observe, Jesus fala, os pássaros, eles não trabalham, não fiam, nem guardam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Então o apóstolo Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, nada. Por quê? Porque Deus provê, Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da assistência, Deus é o Deus do socorro. Por que não ficar inquieto por coisa alguma? Porque Deus é soberano, Deus está entronizado acima dos querubins, Deus está no trono, regendo e governando o mundo conforme o conselho da sua vontade. A outra coisa que Paulo fala é que, já que a pessoa não deve ficar inquieta, o que é que ela deve fazer então? Antes, pelo contrário, em vez de ficar inquieto, façam isso. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Então, é isso que devemos fazer. Devemos orar a Deus. Devemos suplicar a Deus. E isso fazer que Deus é o Deus que ouve, é o Deus que escuta. E isso fazer com ações de graças. Com ações de graças. Precisamos sabendo que Deus está nos ouvindo e que vai responder segundo a sua vontade no tempo dele. Ora, Deus confere graça no espírito de cada crente. Deus confere poder, paz, fortaleza para esperar.
Eu quero trazer uma outra referência que se encontra em Colossenses 4:2. Colossenses 4, versículo 2, é a palavra de Deus que diz para nós, Colossenses 4, versos 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Veja aqui que a exortação da palavra de Deus é para que eu e você sejamos perseverantes na oração. Precisamos ser perseverantes, não desanimar. Na oração constante, diz a palavra de Deus. Né? Perseverai em oração, velando, vigiando nela o quê? Na oração, com ações de graças. Veja que o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz aqui este elemento, ações de graças. Dar graças a Deus por tudo, dar graças a Deus porque Deus está conosco, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de tribulação. Então, perseverar na oração, velando com ações de graças. Uma outra referência que nós trazemos aqui sobre a oração está em Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2, diz o que para nós? A palavra de Deus, Salmo 65, versículo 2. Ó tu que ouves as orações. Então veja o que o salmista está dizendo. Ó tu que ouves as orações. A ti virá toda a carne, ou seja, a ti virão todo homem. É o que a confissão de fé está dizendo. É um meio de graça que todo homem deve fazer. Orar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então veja, a ti, ó Deus, ou melhor, ó tu que ouves as orações. Deus ouve as orações. Deus tem ouvido as suas orações. Como Cornélio, capítulo 10 de Atos. O anjo disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória de Deus. Então, que bênção saber que Deus está nos ouvindo e recebendo as nossas orações. No tempo devido, Ele virá em nosso socorro. Então, continue orando, persevere em oração, insista na oração, porque logo Deus abrirá as comportas da sua misericórdia, abrirá os celeiros da sua bondade e derramará sobre nós o seu livramento, seja no físico, numa situação qualquer, ou espiritualmente, salvando pessoas, né? Salvando pessoas da nossa família, né? Que bênção! Então está aqui, ó tu que ouves as orações. Então saibamos, né? Nós temos um Deus ouvidor. Uma outra referência que se encontra aqui, eu acho que a última, está em João capítulo 14, versos 13 e 14. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui está. A oração deve ser feita em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de homem algum, não é em nome de pessoa alguma. A oração deve ser feita em nome de Jesus. E aí Jesus está dizendo, Senhor Jesus, em tudo, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que o Pai mais quer é ser glorificado no Filho, né? É onde os seus filhos estão orando e Jesus respondendo às orações. Ao mesmo tempo que Ele está intercedendo por nós, a igreja está orando, Ele intercedendo, e o Pai sendo glorificado no Filho através das petições, intercessões do Filho ao Pai pelo seu povo, pela sua igreja. Então Deus, o Senhor Jesus, está intercedendo por você e por nós. Né? E tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu o farei. Que se tudo aqui é dentro da vontade de Deus. A gente só pode orar por aquilo que é lícito,
por aquilo que é permissível, por aquilo que a palavra de Deus aprova. O que a palavra de Deus não aprova, não deve se orar e é pecaminoso. E se pedirdes, diz o Senhor Jesus, alguma coisa em meu nome, eu o farei. Dentro da vontade dele, se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. Então ficamos aqui. A oração deve ser feita a Deus, o Pai, em nome de Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo. E a maravilha é saber que Deus está nos ouvindo, e a graça, a maravilha é saber que Deus está pronto a glorificar o Filho, né? A Jesus, quando o Senhor está rogando por nós, intercedendo por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. E Deus há de socorrer a sua igreja. Eu quero fazer uma oração por você e por nós. Baixemos nossa fronte e oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta hora tão abençoada, Senhor, onde ouvimos a sua palavra. Senhor, tua palavra diz que toda carne virá a ti, todo homem virá a ti, sabendo que o Senhor ouve a oração. Nessa hora eu quero orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, por essas pessoas que ouviram a tua palavra, a ministração do Evangelho. Senhor, abençoe cada vida, cada alma. Senhor Jesus, tua palavra diz, e tudo o que pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ó Senhor Jesus, eu peço que tu abençoes a sua igreja, abençoe o seu povo, abençoe seus filhos, suas filhas, abençoe os enfermos, abençoe, em nome de Jesus, os que estão tristes, enlutados. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão, abençoe o teu povo nesse tempo do fim e nesse momento tão turbulento que passamos. Tenha misericórdia. É a nossa oração em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E ore, não deixe de orar, porque Deus está ouvindo a sua oração e a minha oração. E no tempo devido, Ele virá em nosso socorro. E veja, Ele já enviou o seu socorro para nós hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.